Boa noite a todos. Nossos cumprimentos às nobres vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também nossos visitantes, servidores e a todos que nos assistem pelas páginas da Câmara Municipal de São Mateus do Sul através das redes sociais. Em especial, quero destacar a presença do Juliano de Oliveira, que foi vereador no mandato passado, seja sempre muito bem-vindo. Também a Jaqueline Guimarães, servidora ali da Secretaria Municipal de Saúde, a Jaqueline Masgala, lá da região do Porto Ribeiro, seja muito bem-vinda. Temos aí também o grupo do Observatório, o Ednei Cruz, da RDX. Eu passo a palavra à secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Alana Feijó, dos vereadores Cássio Kotker, Ineu Macuco, Omar Pichete, Wagner Wolf e Walter Pchibitoski, e a ausência da professora Marta, ausência justificada, nesta sessão ordinária. Havendo quórum para deliberação nas matérias constantes da ordem do dia, declaro aberta a quarta sessão ordinária referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para realizar e informar as matérias que será deliberada nesta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo número 8 de 2025, em discussão e votação única. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, em discussão e votação única. Emenda supressiva número 1 do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, em discussão e votação única. Requerimento de destaque número 12 e 14 de 2026 ao projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, em discussão e votação única. Projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, Código Tributário, em primeira discussão e votação. Projeto de lei do Legislativo 1 de 2026, em primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. 26 de fevereiro de 2026, ofício 103 de 2026, ao senhor Walter Pchibitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para a apreciação desta Casa de Leis os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo número 5 de 2026, de 26 de fevereiro de 2026, dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos, membros do Conselho Tutelar, ocupante de cargos em comissão do município de São Mateus do Sul, inativos e pensionistas do Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul, a partir do mês de janeiro de 2026 e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 6 de 26 de fevereiro de 2026, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos professores integrantes do magistério da Rede Pública Municipal do Ensino Extensivo aos inativos e pensionistas ao Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Executivo número 7 de 2026, de 26 de fevereiro de 2026, concede a revisão do piso nacional dos agentes comunitários de saúde, e ACS, e dos agentes de combate à epidemia, ACE, no âmbito do município de São Mateus do Sul. Projeto do Executivo 8 de 26 de fevereiro de 2026. Projeto de lei do Executivo 8 de 26 de fevereiro de 2026, estabelece o índice para a revisão geral anual dos agentes políticos do município de São Mateus a partir de 26 de janeiro de 2026. Solicitamos, se possível, que os referidos projetos de lei sejam apreciados e aprovados até no máximo 20 de março, a fim de que os reajustes e previsões possam ser implantados ainda dentro da folha de pagamento de março de 2026. Contando com a colaboração dos nobres Eds, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal.
26 de fevereiro de 2026, ofício 104 de 2026, ao senhor Walter Pichivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 9, de 26 de fevereiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no exercício de 2026, na importância de R$3.000. Contando com a colaboração dos nobres edis, apresento os meus votos em consideração e respeito. E subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 106 de 2026, ao senhor Walter Pichivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores. Senhor presidente, encaminha para apreciação dessa Casa de Lei os seguintes projetos de lei complementar do Executivo número 2, de 26 de fevereiro de 2026, que modifica o dispositivo da Lei 2.601, de 22 de nove de 2015, que institui o plano de carreiras da Prefeitura de São Mateus do Sul e das outras providências. Contamos com a colaboração dos nobres edis, apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 104 de 2026, Brasília, 25 de fevereiro de 2026. Câmara dos Deputados. Assuntos, recursos financeiros, orçamento impositivo. Com os meus cordiais cumprimentos e conforme solicitado pelo meu amigo, senhor Omar Raimundo Chete Neto, vereador, tenho a grata satisfação de comunicar-lhe que designei ao município de São Mateus do Sul indicação de um recurso financeiro ao Orçamento Geral da União, uma emenda individual de estruturação de rede e de serviço de fortalecimento de gestão do Sistema Único de Assistente Social, SUAS, no estado do Paraná, no valor de R$150 mil, beneficiando a nossa querida Associação de Pais e de Amigos dos Excepcionais. Cabe destacar que, tão logo sua assessoria tem elaborado uma proposta de sistema e é de suma importância a remessa do número cadastrado ao nosso gabinete de Brasília, aos cuidados do senhor Rodrigo, no e-mail sandro.correia@câmara.leg.br para providência junto ao CRI, Secretaria das Relações Institucionais da Presidência da República. Diante do exposto, agradeço a atenção dispensada a esse ofício, colocando meu gabinete na capital federal à disposição para melhores esclarecimentos. Atenciosamente, Luciano Dutti, deputado federal. Projeto de Lei do Legislativo número 2 de 2026, concede a revisão geral anual e reajuste aos servidores efetivos e comissionados da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul, Paraná. Sala das sessões, 2 de março de 2026. Walter Pichivitoski, Cássio Cotto, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz. Projeto de Lei do Legislativo 3 de 2026, altera a Lei Municipal 3.318 de 2025. Sala das sessões, 2 de março de 2026. Walter Pichivitoski, Cássio Cotto, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz. Requerimento 26 de 2026. O vereador que subscreve no uso legal de suas atribuições em conformidade com o artigo 123 e seus parágrafos constantes do regimento interno, vem respeitosamente apresentar à mesa diretora o seguinte requerimento. Requer a retirada da emenda aditiva 1 de 2026 ao projeto de lei complementar do Executivo número 8 de 2025, que acrescenta os artigos 154A e 154E ao projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, que institui novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e das outras providências, em conformidade com o artigo 110 e o artigo 128, 5 do regimento interno. Sala das sessões, 3 de março de 2026, Wagner Wolff. Obrigado, secretária. Encaminho, então, os ofícios, as matérias recebidas por esta casa, aos departamentos competentes. Antes de iniciarmos, então, a ordem do dia, também gostaria de destacar a presença do grupo Flashback, né, o senhor Sérgio Puginski, da Associação de Moradores da Vila Bosque, o senhor Nelson Bojanowski, a nossa querida colônia Iguaçu. Iniciamos, então, assim, a ordem do dia. A palavra novamente está com a secretária para anunciar o requerimento a ser deliberado pelo plenário.
Requerimento 26 de 2026, de autoria de Wagner Wolff, requer retirada da emenda aditiva 1 de 2026 do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, que acrescenta os artigos 154A e 154, e é o projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, que institui o novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e da Sul, outras providências, em conformidade com o artigo 110 e artigo 128, 5 do Regimento Interno. Requerimento 26 de 2026 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos vereadores presentes nessa sessão. Passo novamente a palavra à secretária. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025 do Poder Legislativo. Autoria, vereadores Wagner Wolff e Alana Feijão. Suprime a expressão, abre parênteses, ou por decreto, do artigo 144 do projeto de lei complementar do Executivo número 8 de 2025. A emenda supressiva número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025 é em discussão e votação única. Está para discussão. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner. Vereador. Boa noite, senhor presidente. Antes de mais nada, como sempre faço, cumprimento aqui Vossa Excelência, que é presidente da Câmara Municipal. Na sua pessoa, cumprimento os colegas vereadores, as colegas vereadoras. Cumprimento especial à vereadora Gi pelo aniversário que passou nesse final de semana. Feliz aniversário mais uma vez, vereadora Gi. Aos servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, a população que se faz presente aqui também, especial ao meu amigo e colega de política, o ex-vereador Juliano Oliveira, pessoa por quem eu tenho profunda simpatia e admiração. Juliano, já disse isso várias vezes para você e faço questão de reafirmar aqui perante a comunidade. É uma pessoa extremamente importante, que fez um grande trabalho enquanto vereador aqui na Câmara Municipal de Vereadores na legislatura passada, e que eu tenho certeza que ainda vai contribuir muito para o município de São Mateus do Sul. Faço também um cumprimento aqui especial à população que assiste a gente de casa, que não tem oportunidade de estar aqui na Câmara, porque eu sei, trabalha, sai tarde do trabalho, tem filho, tem tanta coisa para resolver e não consegue estar presente aqui na Câmara Municipal de Vereadores, e que tem nas redes sociais essa possibilidade de acompanhar as nossas sessões. Senhor presidente, essa emenda ela é bastante singela, bastante simples, é só uma correção do texto, então a gente recebeu para discussão aqui na Câmara Municipal o novo Código Tributário Municipal, e no artigo 144, quando ele trata da base de cálculo do IPTU, ele consta a seguinte expressão lá no artigo 144. O valor venal do imóvel corresponde à soma do valor venal do terreno e do valor venal da edificação, será definido em lei municipal. Ponto. O problema é que depois do ponto está assim, entre parênteses, ou por decreto. Por que eu apresentei uma emenda supressiva retirando essa expressão ou por decreto? É porque, como faz parte da base de cálculo do IPTU, qualquer alteração legislativa que possa fazer a elevação de um tributo de maneira superior, por exemplo, aos índices de correção inflacionária, eles devem necessariamente passar pela Câmara Municipal. Por quê? Porque é o Parlamento, é a Câmara Municipal que defende os interesses da comunidade samateuense. Nós estamos aqui como se fosse um muro de contenção entre o Executivo e entre a nossa sociedade. Então, qualquer tipo de medida que impacte diretamente, especialmente nesse caso nos contribuintes, tem que necessariamente passar pela Câmara Municipal. Inclusive, mesmo que não houvesse emenda aditiva, eu acho que dificilmente o município legalmente poderia fazer por decreto essa alteração. Mas só para prevenir, para fazer a correção do texto, então estou apresentando essa emenda única e exclusivamente para suprimir, então, a expressão ou por decreto. É por isso que eu peço a aprovação da emenda aos colegas vereadores. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Assim passamos para o próximo requerimento, onde eu passo a palavra à secretária para realizar a leitura da emenda do requerimento de destaque número 12 de 2026. No entanto, se houver interesse na leitura integral do capítulo, os vereadores deverão solicitar requerimento verbal de acordo com o artigo 124, inciso 4 do Regimento Interno. Requerimento 12 de 2026, autoria mesa de diretor. Emenda. Requerimento de destaque para votação em separado do título 2 dos tributos, capítulo 2, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, que institui o novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Requerimento de destaque número 12 de 2026 está para discussão. Está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passo novamente a palavra à secretária. Emenda modificativa número 1 do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025. Autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. Altera o parágrafo 2º e acrescenta o 3º, 4º e 5º ao artigo 198 do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, que institui o novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025. Será em discussão e votação única. Está para discussão. Vereador Wagner. Obrigado mais uma vez pela palavra, senhor presidente. Essa emenda eu faço questão de explicar de maneira um pouco mais detalhada, porque eu sei que texto técnico geralmente gera dúvida. Eu também tive que ler várias vezes o texto e a emenda apresentada para conseguir apresentar uma redação mais clara possível. Conversei também aqui com o jurídico da Câmara hoje sobre isso, para explicar o que eu estava querendo dizer com essa emenda. Leandro, se puder colocar lá para a gente na tela, para todo mundo compreender como que está. Então, essa aqui é a redação original, como veio no projeto de lei do novo Código Tributário Municipal, né? A emenda que eu estou apresentando é para modificar o parágrafo 2º, porque, na minha opinião, ela ficou um conceito muito aberto. Então, você vê que a intenção, nesse caso de cobrar o imposto sobre serviço, ele seria direcionado a esses motoristas mais de aplicativo, né? E todos eles já trabalham como MEI, então todos eles já fazem a contribuição dos impostos. O problema é que o conceito muito aberto ali de motorista, ele pode acabar englobando uma categoria que, para mim, é bastante fragilizada nesse sentido, que são os motoboys. Então, a gente sabe que tem muita gente que fica desempregado, tem uma moto em casa, vai fazer o quê? Vai fazer entrega por aplicativo, vai fazer entrega como moto. E a questão é porque lá no anexo 2 dessa mesma lei, se puder passar lá para a gente, Leandro, para colocar lá na tela também, ela tem essa previsão aqui no item 26.1, que inclui na tributação os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores. Então, esses gêneros alimentícios, eles podem entrar no conceito de bem pelo Código Civil. Então, a gente estava criando uma janela que poderia exigir a tributação fixa desses motoboys, desses trabalhadores. E por que eu faço essa ressalva? Não é que não vão pagar imposto, é porque eles já trabalham para uma plataforma de aplicativo e a plataforma que tem que fazer esses descontos. O que eu quero evitar com essa redação é que eles sejam colocados na mesma categoria, por exemplo, que os advogados, que já têm que fazer o recolhimento de imposto fixo. Porque a pessoa abre um escritório aqui na cidade, um contador, um advogado, um profissional autônomo previsto lá, ele vai recolher o ISS de maneira fixa, tem um valor fixo anual para ele fazer o recolhimento. Então, o meu temor é esse, que a gente deixasse esse conceito aberto, daí uma pessoa lá que ficou excepcionalmente desempregada, foi trabalhar como motoboy, ter que fazer a inscrição no cadastro de contribuinte e fazer o recolhimento fixo desse imposto. Então, o que eu estou apresentando nessa emenda para a gente deixar uma redação mais clara e mais objetiva. Olha, a gente vai tributar esse setor aqui e não esse dos motoboys. Então, foi por isso que
que eu apresentei essa emenda para deixar a redação mais clara possível, né? Que nem eu falando, não estamos criando aqui uma categoria não vai ser tributária. Eu estou falando a forma como ele deve ser tributado. A gente não pode exigir dessa categoria que é extremamente fragilizada o recolhimento de impostos fixos nesse percentual anual, que é o objetivo desse capítulo que eu estou alterando na legislação. Então, é só para deixar a redação mais clara, para a gente acabar não tributando quem a gente não deve nesse tipo de tributação de regime fixo do ISS. É por isso que, mais uma vez, eu peço a compreensão e a aprovação dos colegas, né, para que a gente tenha uma redação mais clara nesse sentido. Obrigado. Obrigado, vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passo a palavra à primeira secretária para realizar a leitura da ementa do requerimento de destaque número 12 de 2026. No entanto, se houver interesse na leitura integral do capítulo, os vereadores deverão solicitar requerimento verbal de acordo com o artigo 124, inciso 4 do Regimento Interno. Requerimento 14 de 2026, autoria mesa diretora. Requerimento de destaque para votação em separado do título 2 dos tributos, capítulo 4 do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025, que institui o novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Requerimento 14 de 2026, ele está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Concluímos, então, a votação dos requerimentos de destaque referente ao Código Tributário. A palavra está com a secretária para anunciar o projeto de lei complementar a ser deliberado pelo plenário. Projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025. Institui o novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025 está em sua primeira discussão e votação. Está para a discussão. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores presentes nesta sessão. Novamente a palavra está com a secretária. Projeto de lei do Legislativo 1 de 2026, de autoria Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Cássio Cota e Irineu Macuco. Institui o Dia Municipal da Cultura Flashback no calendário oficial de eventos da cidade de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto que vem aqui do Legislativo, número 1, 2026, está em sua primeira discussão e votação, está para a discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativa de voto, inscrito para fazer uso da palavra, vereadora Jussara Ferraz. Vereadora, com a palavra. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, a todos que se fazem presente aqui nessa Casa de Lei, em especial ao grupo do Flashback. Né, e dizer que o Flashback ele é uma oportunidade de unir gerações. Né, é promover a inclusão social através da dança. E eu estive presente nos eventos no clube, e eu constatei isso, até eu quero que o Leandro passe um videozinho ali dos ensaios, das aulas que está tendo dos passinhos no Clube de Elsa Mateuense. Dancing hard like way back when. Disco
Então, eu quero dizer assim que são momentos bem emocionantes, né, onde a gente viu até ali, né, a mãe com crianças no colo, né, indo para os ensaios. A gente viu assim, tipo, os pais levando seus filhos, os avós dançando com seus netos. Então, uma coisa assim bem emocionante, bem bonita. Eu acredito que vai dar certo. E eu quero agradecer também aos meus colegas vereadores por ter votado a favor desse projeto. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Também para fazer uso da palavra, vereador Cássio Kotrick, vereador. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, vereadoras, os funcionários dessa casa, aqueles que aqui se fazem presente, em especial nosso amigo e ex-vereador Juliano Oliveira, a Jaqueline, o Nelson Goianosca, representante aí da Colônia Iguaçu, pessoal do Observatório, né, os representantes aí da Associação da Vila Boasque, e é claro, né, ao nosso amigo Sérgio Nipodinski, a todos os representantes aí do Flashback. Gostaria aqui de parabenizar a minha amiga Jussara pelo projeto de lei, né, a importância que é a gente fomentar o Flashback, essa nostalgia, e ressaltar aqui a importância que é um local como o Clube Delcio Mateuense, né, e que por muito tempo esse clube ali ficou sem uso, e, na minha opinião, por uma injustiça, né? Que possamos aí trazer novamente a vida para esse clube. Sérgio, você está de parabéns pelos eventos que você vem fazendo ali com a equipe de vocês, né? E o que for preciso, né, contar aí com essa Casa de Leis, nós vamos estar à disposição, porque a cultura e o entretenimento do nosso município não pode morrer, né? Então, parabéns, Jussara, pelo projeto de lei. Obrigado, vereador. Concluído, então, a votação. Passamos aos requerimentos. Começamos com o requerimento número 25, 2026. Requerimento 25 de 2026, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. Solicita informação sobre a execução da Lei Municipal 3.359 de 2025, referente ao subsídio ao transporte universitário. Requerimento 25, 2026, está para discussão. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Esse requerimento já era para ter apresentado já no início do ano legislativo, né? Mas antes eu optei por buscar informações perante principalmente a Associação dos Estudantes, porque isso acho que a comunidade inteira acompanhou. A gente teve grandes discussões aqui na Câmara, né, conversas e diálogo com a questão do subsídio dos alunos universitários, né? Então, isso é um tema que já foi tratado à exaustão aqui na Câmara Municipal. Foi um projeto que nasceu aqui no Legislativo. Posteriormente, a gente foi enviado pelo Executivo. Os vereadores direcionaram emendas impositivas, que já são bastante escassas, né? A gente já tem um valor muito limitado de emenda impositiva que os vereadores podem direcionar para investimento. A gente direcionou grande parte das nossas emendas, quase 1/5 delas, aí, 1/6 delas, para que fosse possível tornar esse subsídio viável financeiramente. Inclusive, os colegas sabem, ao preço de lidar com a insatisfação de muitos diretores de escolas, de CMEs que também queriam esse dinheiro. Então, a gente abriu mão disso para implantar o projeto. Foi aprovada a lei, mas o dinheiro ainda não chegou até os alunos. Eu sei, eu entendo, tem dificuldades, tem toda essa questão do Ministério Público. Eu mesmo, pessoalmente, eu não gosto de ficar essas conversas paralelas. Então, quando saiu a notícia no portal da RDX sobre uma possível recomendação administrativa do Ministério Público com relação que ele seria contrário à aplicação do subsídio, eu fui pessoalmente até o Ministério Público, solicitei uma reunião com o doutor Antônio Basso Filho, que é o promotor de justiça, responsável pela promotoria que cuida dos direitos das crianças e dos adolescentes. Eu fui até ele para entender qual que era o posicionamento do Ministério Público com relação à questão do subsídio. E ele foi muito claro para mim. Ele falou, o Ministério Público não é contra o subsídio dos alunos universitários. Ele falou, a questão é que a gente já tem há algum tempo cobrado o município e a Secretaria Municipal de Educação pelo déficit de vagas nos CMEs. Então, a gente, pela última lista que eu vi no site do município, a gente tinha aí cerca de 190 crianças em fila de espera dos CMEs, e isso é um dado absurdo, e o promotor está certo em cobrar nesse ponto. A gente também tem que, enquanto vereadores,
cobrar da Secretaria Municipal de Educação, do Poder Executivo, uma solução para esse problema, porque é muito grave. O problema é que a gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? A prefeita esteve aqui na abertura do ano legislativo, e o que eu entendi da afirmação dela foi, olha, nós vamos explicar para o Ministério Público e vamos executar o subsídio. Então, o requerimento é nesse sentido. Por que ainda não foi implantado, por que ainda não foi publicado o edital para a associação apresentar a documentação, receber esse valor do Poder Executivo e conseguir repassar aos alunos, porque isso é muito importante. A gente tem relato aí de diversas pessoas que pararam o curso na metade porque não conseguem pagar uma mensalidade e pagar ainda por cima a mensalidade do transporte universitário. Eu fui aluno universitário, eu fui durante 4 anos para a União da Vitória fazer faculdade, e hoje é muito mais caro do que era antigamente. Então, os alunos têm que suportar um custo muito alto. E tem família que, às vezes, tem dois. Tem um que está entrando na faculdade, outro que está saindo, e não consegue manter, porque a gente está falando uma despesa aí que vai gerar perto de R$ 1.200, R$ 1.300 por mês. Então, o subsídio vai ser muito bem-vindo. Por que eu falo que isso tem que ser uma briga muito forte aqui da Câmara Municipal? É porque, como eu falei, é um projeto que a discussão nasceu aqui, e nós, vereadores, a gente está financiando esse projeto. Então, a gente tem que brigar para que ele seja executado o mais breve possível. Vai ter restrição porque o Ministério Público pode entrar com uma ação. A minha opinião eu respeito muito institucionalmente o Ministério Público, uma instituição absolutamente importante para o Estado Democrático de Direito. Eu fui estagiário do Ministério Público, muita coisa que eu aprendi foi lá, mas eu manifesto e reafirmo a opinião aqui. A decisão de implantação do subsídio é uma decisão política, que cabe à esfera política de São Mateus. Os vereadores eleitos pela população decidiram aprovar a implantação do subsídio. E essa é uma decisão legítima de nós, enquanto legisladores. E é por isso que a gente tem que ser muito firme na defesa disso, junto ao Executivo, prestar o apoio que for necessário. Já manifestei isso ao presidente da Câmara, sei que colocará toda a estrutura aqui do Poder Legislativo à disposição para defender os interesses dos estudantes. Porque a gente tem que ter essa conversa, seja com o Ministério Público, seja com o Poder Executivo. O fato é que a gente precisa saber o que está acontecendo, né? E nem a associação sabe, gente. Antes de apresentar o requerimento, eu entrei em contato com a associação, eles também, Wagner, a gente não sabe como está, não sabe o que está acontecendo. Então, a gente precisa primeiro saber, há de fato essa recomendação? Porque, salvo engano, senhor presidente, até hoje, ela não foi enviada aqui à Câmara Municipal de Vereadores, né? Eu não vi ainda, não peguei essa recomendação por escrito para ver o conteúdo dela, né? E mesmo que eu acho que tem que ter essa conversa muito firme junto ao Ministério Público, apresentar nossos argumentos a eles. Lembro aqui que eu apresentei, junto com a vereadora Alana, uma emenda no plano plurianual, que é uma lei orçamentária dos investimentos dos próximos 4 anos em São Mateus do Sul, e o plano plurianual prevê a política pública de implantação do subsídio. Então, está no planejamento orçamentário do município essa previsão. Eu acho que tudo isso tem que ser informado ao Ministério Público para ajudar nesse convencimento, e mesmo que assim não haja, eu acredito que tem que ter uma luta muito firme aqui, inclusive, se for necessário, juridicamente, para a gente fazer a defesa da implantação desse subsídio, porque vai fazer a diferença na vida de muitos alunos universitários e de muitas famílias são-mateuenses. Então, para a gente saber como agir, a gente precisa ter informações, e para ter informações, eu estou apresentando esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O requerimento 25/2026 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos então agora às indicações. Vereador Cássio, inscrito para fazer justificativa de voto. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Somente para... votei favorável ali, vereador Wagner, porque realmente o teu requerimento confere com o meu pensamento, acredito com os demais vereadores também. Nós criamos o projeto, viabilizamos boa parte do recurso, e cabe a nós agora persistir, trabalhar em cima, debater, com o apoio do jurídico também, respeitando a questão do Ministério Público. Mas não podemos deixar esfriar essa situação, porque os alunos pedem socorro e precisam desse subsídio, só para reforçar a importância desse teu requerimento. Obrigado, vereador. Agora sim passamos às indicações. Com a palavra, secretária.
Indicação 18 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitovski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha encaminhe ofício ao senhor Hussenbach, líder do governo do estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, que destine uma reta escavadeira para o município de São Mateus do Sul. Indicação 18 de 2026 está para discussão. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, população presente, nosso amigo Juliano. Sou amigo com o Wagner, né? Política assim mesmo, né? Ninguém garante nada. Sobre essa reta aí, para o meio ambiente, sabe? Na verdade, nós precisamos fortalecer o meio ambiente. Na verdade, a demanda é muito grande, né? Desde as limpezas de rua, de galho. Então, é necessário que deixe uma reta disponível. Caminhão, mas que a agricultura vai fornecer. Essa reta é importante, que sempre o meio ambiente solicita para obras, mas a obra nunca consegue liberar, né, a hora que eles querem. Então, daqui um bom em diante vai ter muita vala de expansão da rede de água, né, para o interior, e aqui do Germão, Tio Preto, Paio Grande. Então, tendo essa reta aí, é importante, né, que ele pega e executa o serviço diariamente. E assim, for depender das obras, um dia sim, um dia não. Então, só justificar para nós, o nosso deputado, mandar uma reta para nós fortalecer o serviço do meio ambiente. Obrigado, vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Assim passamos para a próxima indicação. Indicação 19 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Cássio Cato, Walter Pivitovski e Irineu Macuco. Que seja sugerido ao Poder Executivo Municipal, por meio do departamento competente, a realização de estudo de viabilidade técnica visando a possível implantação à vaga destinada à carga e descarga na Avenida Ulisses Faria, nas proximidades do número 783, ou em vias transversais próximas nesse município. Indicação 19 de 2026 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 20 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitovski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a fazer limpeza do lago junto ao parque do ginásio de esporte Olívio Wolff do Amaral, Polacão, nesta cidade. Indicação 20 de 2026 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 21 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitovski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao setor competente a fazer melhorias na via pública, como conserto ou nova calçada na rua João Toporowski, entre Vila Bom Jesus e Vila Nova, nesta cidade. Indicação 21 de 2026 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 22 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pivitovski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha determine ao departamento competente a fazer reparos asfáltico tapa-buraco na rua Valentim Goski, próximo ao SESI, Vila Proma, nesta cidade. Indicação 22 de 2026 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 23 de 2026, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. Indica ao Poder Executivo a realização de roçada na Escola Municipal Tertuliano de Almeida Faria, na comunidade do Emboque.
Indicação 23/2026 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos à indicação 24/2026. Indicação 24/2026, de autoria de José Ferraz, de Celeiro, professora Marta Castro Cota, Paulo Fitoski e Neuma Cuco. A ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal com sugestões de realizar, em caráter de urgência, um estudo de viabilidade técnica e financeira para a implantação de equipamentos de ar-condicionado na sala de curativo do Ambulatório Médico de São Mateus do Sul, a fim de proporcionar conforto térmico aos pacientes e aos profissionais da saúde que trabalham no local. A indicação 24/2026, e a última do dia de hoje, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Iniciamos então o grande expediente. No uso da tribuna livre, inscrito para fazer uso da palavra a vereadora Alana Feijó. Vereadora, com a palavra. Obrigada, presidente. Uma boa noite ao senhor, aos colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, aos amigos do Flashback, a minha amiga Jaque Masgala, que se faz presente, o meu colega e ex-vereador Juliano, Associação da Vila Boasque, meu amigo Ednei, sempre acompanhando nossas sessões, e todos os que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu quero falar especialmente, do Março Lilás. Nossa Câmara está decorada, está bonita, que é o mês de conscientização e combate ao câncer do colo do útero. Um tema que vai muito além de política. É sobre cuidado, prevenção e, acima de tudo, valorização da vida. O câncer de colo de útero ainda atinge milhares de mulheres em todos os anos no Brasil. E sabemos que, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são altíssimas. Por isso, reforçamos a importância do exame preventivo, do acompanhamento médico regular e da informação clara e acessível. Como vereadora, defendo políticas públicas que fortaleçam a família, protejam a vida e garantam que as mulheres tenham acesso à saúde de qualidade. Cuidar da saúde da mulher é cuidar da base da nossa sociedade. A mulher é mãe, é filha, é trabalhadora e muitas vezes é o alicerce dos lares. Precisamos investir na atenção básica, fortalecer os postos de saúde, garantir que o exame preventivo esteja disponível e que haja campanhas responsáveis de conscientização e informação, porque informação salva vidas e a prevenção salva vidas. Também é fundamental apoiar as mulheres que enfrentam essa batalha, oferecendo acolhimento, respeito e suporte às famílias. Março Lilás nos lembra que a saúde não tem ideologia, que tem responsabilidade. E a nossa responsabilidade é trabalhar para que nenhuma mulher deixe de fazer seu exame por falta de acesso, informação ou apoio. Que possamos unir forças para promover uma cidade que cuida, que previne e que valoriza cada vida. Muito obrigada e um abraço e que Deus abençoe e proteja todas as mulheres do nosso município. Obrigada. Obrigado, vereadora, também para fazer uso da tribuna livre. Vereadora Jussara Ferraz. Vereadora, com a palavra. Hoje nos reunimos para celebrar o início do Mês da Mulher. Um período dedicado não apenas à homenagem, mas à reflexão profunda sobre a condição feminina em nossa sociedade. Este é um mês para reconhecer conquista, mas, sobretudo, para reafirmar compromissos com igualdade, com respeito e com o fim da violência contra mulheres. Ao longo da história, mulheres têm lutado por direitos, viabilidade e proteção. São vozes que ecoam por justiça, por dignidade, por igualdade de oportunidades. E pela garantia de uma vida livre de medo e de violência.
Ser mulher não deve significar enfrentar riscos em casa, no trabalho, nas ruas. E ainda assim, infelizmente, muitas mulheres continuam a experimentar uma dura realidade que precisa ser enfrentada por toda a sociedade. No Paraná, os números nos convocam à ação. Segundo a análise de estudos de violência, mais de 70 mil casos de violência contra mulheres foram registrados no estado em 2024. Com mais de 50 mil pedidos de medidas protetivas solicitados, refletindo o quão comum é a necessidade de proteção urgente de tantas vidas femininas. Nesse mês, estudos falam que o Estado ele registrou 168 casos de feminicídio e tentativas de janeiro a junho de 2024. Estando entre os mais altos do país neste período. Além disso, dados consolidados apontam que 35% das mulheres paranaenses já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar e cerca de 24% vivenciaram essa violência nos últimos 12 meses. Indicador preocupante da persistência desse grave problema social. A nível nacional, a realidade também é alarmante. No Brasil, foram contabilizados mais de 1.400 casos de feminicídio em 2024. Um crime que representa a expressão extrema da violência de gênero. A morte de uma mulher simplesmente por ser mulher. Não podemos e não devemos naturalizar essas estatísticas. Cada número representa uma vida. Uma família ferida, uma comunidade que perdeu uma mãe, uma irmã, uma filha. E isso é um papel de todos nós. Instituições públicas, sociedade civil e cada cidadão. Interromper o ciclo de violência e fortalecer a rede de proteção às mulheres. Mas o mês da mulher também é tempo de esperança. Esperança de que leis e políticas públicas sejam cumpridas com efetividade. Esperança de que cada denúncia seja atendida com sensibilidade e seriedade. Esperança de que possamos garantir que nenhuma mulher tema por sua vida. Ou integridade física por ser quem é. Devemos continuar investindo em educação, em campanhas de conscientização, e acesso à justiça. Em mecanismos de proteção que garantam que a Lei Maria da Penha seja mais que um instrumento jurídico. Que ela seja um escudo real para cada mulher vítima de violência. Nesse mês em que homenageamos o papel e a força da mulher, conclamo este plenário, a nossa comunidade, a renovar compromissos com a proteção do direito das mulheres, com a promoção da igualdade de gênero e com o fim de toda forma de violência. Porque celebrar o mês da mulher é honrar vidas, é ouvir histórias, é garantir segurança e é agir com firmeza para que nenhuma mulher seja calada pela violência novamente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Jussara. Passamos, então, às explicações pessoais. Primeiro vereador inscrito, vereador Wagner Wolff. Vereador, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Eu só gostaria aqui de parabenizar a vereadora Jussara, primeiro pela brilhante fala aqui na tribuna, vereadora Jussara, lembrando de conscientização do mês da mulher. A gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, agora no dia 8 de março. E a fala da colega foi bastante precisa em identificar esse grave problema social que a gente tem no país, né? Eu já falei outra oportunidade, para mim, eu sempre cresci com a figura feminina como líder dentro de casa, né? Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó materna.
Tive como grandes figuras também a minha avó paterna e minhas tias. Tenho uma grande mulher ao meu lado hoje. Tenho 4 irmãs mulheres também. Então, para mim, sempre foi normal. Eu entendo que na sociedade, a gente tem uma sociedade estruturalmente machista em muitos quesitos, e os índices de violência contra as mulheres, eles ressaltam isso, né? Fica um pouco distante, porque nós, vereadores aqui, nós podemos trabalhar com a questão de conscientização, mas a gente também tem uma missão muito grande de conscientizar as pessoas de votar certo também nessas eleições, principalmente porque a gente tenha penas mais duras para esses crimes contra as mulheres. Porque eu, agora não enquanto vereador, mas enquanto membro de uma sociedade, eu considero inadmissível você ver uma pessoa que tira a vida de uma mulher 3, 4 anos depois na rua. Eu acho um absurdo isso num país como o nosso, com índices de criminalidade tão grandes. E isso, você não precisa ir para fora, você vê esse tipo de caso aqui em São Mateus do Sul. Para mim, é realmente muito, muito, muito confuso a gente aceitar esse tipo de conduta no nosso país. Então, a gente tem que ter penas ainda mais duras. Eu não sei porque o Brasil ainda não discutiu a questão de a prisão perpétua para alguns crimes. Tem crimes que são chocantes, porque você retira a vida da pessoa, você priva a família dela de conviver com ela, e dali 5, dali 7, dali 8 anos, mesmo que você passe 10 anos, você está na rua. Você tem ainda uma vida inteira pela frente. A pessoa não, a pessoa perdeu a vida, o filho perdeu a mãe perdeu a filha, o irmão perdeu a irmã. E é assim, então a consequência tem que ser muito mais séria, muito mais grave para essas pessoas. Assim, as penas para aquelas pessoas que cometem os crimes de estupro. Nós temos que ter penas muito mais severas para esses casos. E a nossa missão, enquanto vereadores, é conscientizar as pessoas e pedir voto para aqueles deputados federais que realmente vão mudar a legislação penal desse país para a gente punir com muito mais rigor essas condutas criminosas. Parabenizo também pelo projeto de lei apresentado agora, a vereadora Jussara, da questão da cultura flashback. Parabenizo aqui as pessoas. Eu imagino, o Sérgio fala aqui, você, mas olhando para todo mundo, que para vocês, quando vocês estão lá, fecham o olho, devem imaginar a década de 80, a década de 90 e lembrar daqueles momentos tão bons da juventude, quando a gente não tinha muito estresse, não tinha tanta obrigação, era um tempo de muito lazer, né? Eu sempre converso com os meus tios sobre isso, eu falava para eles, olha, se eu tivesse uma máquina do tempo, acho que eu só queria voltar lá na década de 80 para conviver com os meus tios, ir num Bienal, ir no Clube da Elsa Mateuense para viver aquela época boa, né? E isso também acho que faz a gente perceber a finitude da vida, porque vocês devem estar aqui, mas quando estão lá piscam, se passa 30, se passa 40 anos, né? Muitas vezes. Então, parabenizo, porque tenho certeza que mais do que a questão do título de ser reconhecido aqui no município de São Mateus do Sul, mas há basicamente também a convivência com as pessoas, rever os amigos, ter esse momento bastante importante em comunidade. Explicação pessoal também para falar da sessão, parabenizo os vereadores aqui pela apresentação da indicação de limpeza do Lago Municipal. E eu lembro aqui que o vereador Cássio, né, o vereador Cássio já no ano passado havia apresentado uma indicação nesse mesmo sentido, né? E esse é um problema muito sério mesmo, as pessoas têm apresentado diversas reclamações nesse sentido. Eu recebi o relato de uma moradora que os parentes dela vieram para cá, ela chegou no ginásio e saiu de lá porque o lago estava muito feio. Ela falou, meus parentes vêm a cada 2 anos para cá e eu não consegui sentar lá na beira para tomar um chimarrão, porque realmente a condição não tá bonita do lago lá, né? Inclusive para a questão de bem-estar ali das pessoas que estão ao redor lá do ginásio de esportes. Então, a explicação pessoal é para isso, para falar sobre o nosso posicionamento aqui. Cumprimento aqui também minha amiga Loreci, que está aqui, sempre brava, sempre lutando, bravo que eu digo de coragem, Loreci, lutando pelos direitos do teu grupo da terceira idade. Isso é um tema que a gente vai trazer aqui na Câmara Municipal de Vereadores nas próximas sessões também. Sempre prezando também por essa boa convivência dentro da comunidade. A Loreci, ela me conhece desde piazinho, porque eu cresci com a filha dela na Vila Americana, fazendo catequese lá. Então, nos conhecemos de outros tempos, né, Loreci? E é sempre um prazer ter você aqui na Câmara Municipal também. No mais, eu agradeço mais uma vez a deferência, a aprovação das emendas que foram apresentadas, do requerimento apresentado, da indicação também. Sempre o tratamento muito respeitoso que tem aqui entre os colegas vereadores nessa legislatura. É isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Também para fazer uso das explicações pessoais, vereador Irineu Macuco. Vereador. Dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, né? O mês inteiro da mulher. Eu acho que o Dia da Mulher é o ano inteiro, né? Que a mulher mãe, aquela mulher que trabalha fora, cuida dos filhos, organiza. A gente em casa, eu tenho uma filha, minha mulher também, a gente vê que elas são bem esforçadas, até tem hora que puxa a orelha da gente também, né? Deixa meio bagunçado. Mas então o Dia da Mulher é todo dia. Hoje também parabéns pelo teu aniversário, né? Muitos anos de vida. Também uma coisa, eu vou dar uma reforçadinha. Agora está começando no lado do futebol a inscrição do cinquentinha, do futsal, sabe? Então já está aberta a inscrição. Não é, Pichete? Nós estamos no cinquentinha já. Só vou reforçando que tem bastante time aí. Então vamos fazer a inscrição que tem um prazo, né, curto, para nós iniciar o campeonato de futsal. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Também para fazer uso da palavra, a vereadora Gido Celeiro, vereadora. Mais uma vez, boa noite a todos. Só para contar que essa semana, semana passada, no dia 26/2, quinta-feira, eu acompanhei o pessoal indo para Guarapuava, em consulta médica. Então, lá, um hospital regional de referência, o hospital que eu fui é um que trata mais com as pessoas que têm algum tipo de quebradura. Passamos o dia lá. Ao entrar, eu fui... tinha um carro que levou as pessoas. Já o motorista muito atencioso. Eu gosto de falar assim que as pessoas, nem todo mundo conhece a Gido Celeiro. Então, eu era lá mais uma acompanhante qualquer. Então, eu acompanhei, vi o motorista, já no início da viagem, ele falou referente ao lanche que é dado para o paciente, tudo bem tranquilo. Era um motorista, seu Celso, um motorista novo, que passou agora no concurso. E a maior preocupação dele, da vida, é que nenhum paciente venha perder um horário por um atraso ou algo dele. Mas foi uma viagem tranquila, voltamos bem noite, o hospital estava assim, lotado, além do normal, mas todo mundo muito bem atendido. Então, essa semana foi aí para Guarapuava que eu acompanhei, vi o atendimento lá, tudo tranquilo. A volta também, tudo bem, o motorista foi prestando mais ajuda para os que precisavam. Há um mês atrás também fui a Campo Largo e assim sigo a minha caminhada. Nas próximas vezes aí para Curitiba. E sempre falo para a população, se tiver algum problema, alguma coisa, vem até um de nós que a gente vai podendo aí ajudar a população. Se não tiver de acordo, que muitas vezes, né, pode ter um conflito, alguma coisa, mas a gente vai se ajustando. Mesma coisa a gente fala assim na questão de linha escolar, nós estamos aqui para ajudar a população. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Omar Pichete, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Quero cumprimentar meu companheiro de trabalho, trabalhamos junto pelo município de São Mateus, trabalhamos em campanha junto para o deputado Alexandre Cury, que é o vereador Juliano. Eu falo que quando a pessoa se torna vereador, ele sempre será vereador no município e com o propósito de ajudar. A gente sabe, apesar sem ter um mandato eletivo, ele continua representando a sociedade, continua trabalhando pela cidade, fazendo cobranças e escutando e falando com a população. Cumprimentando ele, cumprimento todas as pessoas que estão aqui assistindo. 8 de março, Dia da Mulher. O dia que todo mundo lembra. Os bons, os ruins, todos lembram. Mas quem lembra todos os dias? Lembra da mulher mãe? Lembra da mulher namorada? Lembra da mulher esposa? Ou lembra das mulheres que tocam as casas com 2, 3 empregos para sustentar?
quando uma mulher trai no casamento, a sociedade machista faz uma verdadeira punição e cobra o que não sabe que acontece. O episódio que aconteceu numa cidade de São Paulo, na qual um homem inteligente, secretário de governo, na qual matou as 2 crianças para punir uma traição ou uma suposta traição. Eu olhei e vi muitas mensagens colocadas no Facebook, verdadeiros juristas fazendo, tanto um lado do outro, fazendo papel de juiz, condenando, alguns tentando justificar. Se alguém sabe o dia a dia, sabe o que aconteceu, uma pessoa matar seu próprio filho, será que tinha condições mentais, psíquicas, para estar onde estava? O que aconteceu de fato? Que jeito você vai julgar alguém se você não sabe de fato o direito? Como a gente vê a discriminação com a mulher, a gente vê a discriminação com o negro, com o pobre, com que não teve condições de qualificação. E se a gente olhar em nossa volta, o que nós fizemos isso para mudar, não só na sociedade, mas dentro da própria família que a gente convive? Quantas mulheres, e eu vejo muito bem a fala do vereador Wagner, quando ele fala da referência da avó e da mãe, e eu tenho certeza que ele está na posição que ele está hoje, porque teve uma mulher guerreira, uma mulher forte, uma mulher que, com todos os problemas que passou, soube repassar o que aprendeu dentro do lar. Eu tenho referência à minha mãe, Sueli. Apesar de todas as dificuldades que teve na vida, apesar de todos os erros que pode ter dentro da sociedade, como qualquer um, ela foi forte e passou para os seus filhos como que se deve sustentar a moralidade dentro de uma família. Porque dar dinheiro é fácil. Repassar dinheiro é mais fácil. Mas quando você repassa princípios, dignidade, caráter, o dia a dia, e você consegue olhar nos olhos dos seus filhos, sem ter vergonha. Hoje, vereador Wagner, eu falei, numa repartição pública que eu fui, que a gente aqui dentro, a gente tem uma lei orgânica, um regimento interno. Fora daqui, a gente tem Código Civil, Código Criminal, Lei de Trânsito, tudo para ser seguido. Mas nenhuma lei dessa, para mim, é mais importante que os 2 olhos dos meus filhos e os meus filhos não ter vergonha do pai que eles têm. O pai vereador, o pai homem, o pai que é o mantenedor da família, mas é o pai que educa por exemplos, que educa no dia a dia por exemplos. Essa concepção como você eleva a tua família, tem que ser no dia a dia e na totalidade. Eu vejo passeatas no Brasil inteiro no Dia da Mulher. Vejo passeatas no Brasil inteiro, câncer de mama, semana não sei o que lá. Agora nós estamos no mês de Lilás. No sistema público de saúde do Brasil inteiro, nós temos fila para mamografia? Nós continuamos tendo fila para uma tomografia? Nós continuamos tendo fila para a criança autista ter a assistência neurológica que precisa? Nós continuamos com fila em qualquer outro lugar? Então nós não estamos fazendo nossa função. E não estamos fazendo nossa função. Porque é muito bonito tirar foto numa passeata,
e depois não colocar o orçamento necessário para quem precisa de verdade. O mundo é real. Pão de circo fica para Facebook. Pão e circo fica para notificações do Instagram. Isso cabe para o governo federal, para o governo do estado e para o governo municipal. Isso cabe para todos os municípios do Brasil. Isso cabe para os milhões e milhões de pessoas que vivem no mundo. Nós estamos com uma guerra. Poucas pessoas olham as entrelinhas das reportagens. A maioria estão se matando em nome de Deus. Que Deus, que é o deles, não é o mesmo meu. Que Deus que leva a pessoa a matar a criança que está num sistema ditatorial ou não. O Deus dele é o petróleo. O Deus dele é o dinheiro. O Deus dele é o ouro preto. Que pode, para justificar o que fazem, qualquer coisa. Lado A, lado B estão certo ou estão errados? Os dois estão errados. Uma ogiva que possa fazer lá, eu deixava de fazer a população de São Mateus que passa fome, não passar fome naquele mês. Um artifício que está fazendo guerra, matando crianças, eu pagava a alimentação das pessoas no nosso município. E eu vejo algumas pessoas em Facebook da nossa região e de outras regiões, porque eu leio, aplaudindo. Como se aquilo fosse bonito e fosse bom. Nenhum sistema que não seja democrático, tanto de esquerda ou de direita, é bom. Nenhuma família que tenha um sistema ditatorial dentro de casa é bom. Em qualquer lugar. Se a gente quer mudar o mundo, mude primeiro a sua família. Porque você não vai mudar o mundo nunca. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador Cássio, com a palavra. Primeiramente, parabenizar as palavras do nosso amigo vereador Pichetti e deixar aqui os parabéns antecipados às nossas amigas vereadoras pelo Dia das Mulheres, né? A todas as mulheres aqui presentes, a mulher da minha vida, a minha esposa Liana, a minha mãe, a minha filha Helena. E deixa eu ler uma frasezinha aqui, bem rápido. Feliz Dia das Mulheres, para as mulheres que nos rodeiam, que são um verdadeiro exemplo de generosidade e esforço, lutando pela liberdade delas e de todos os outros. Então, antecipadamente, deixo aqui os meus parabéns a todas as mulheres, né? Todos os dias, que nem diz o nosso amigo Irineu Macuco, é dia das nossas mulheres, mas em específico dia 8 de março. Fazer um agradecimento aqui ao nosso amigo João Paulo, que, né, trabalha juntamente da nossa prefeita e sempre está à disposição para nos atender. Então, queria mandar um abraço ao nosso amigo João Paulo Gujumin, ao secretário Clérito, né, ao Alisson e toda a equipe, né, os encarregados ali, o Regi, o Amauri, o Márcio, o Luciano, o Renato, porque pense se tem um cara que incomoda ali, sou eu. O que tem, né, aí de pedidas, às vezes, no nosso interior, no centro, na cidade, nos nossos bairros, eu fico no pé deles para viabilizar o trabalho. Sei que os outros vereadores também, a gente sabe que a demanda deles é grande, mas na medida do possível, eu sei que eles fazem esforço ali para nos atender. Então, fica aqui o parabéns a toda a equipe do Obras ali. E, né, mais uma vez, e tomara que continue assim, né, gostaria aqui de agradecer a deputada federal Luísa Canziani, que pela terceira vez ela manda, né, mais um recurso aí de 150 mil do Ministério da Saúde, né, do programa de incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção primária à saúde. Né, é a terceira vez que ela manda, né, esse recurso nesse mesmo valor para São Mateus do Sul, sem contar outros. Né, estou falando em específico desse programa. Então, gostaria aqui de agradecer a Luísa, que muitas das vezes a gente, né, pede ali
o apoio, a ajuda com recurso, com viabilidade, recurso para projetos nossos. E dessa vez não foi preciso nem pedir, né? O assessor dela me encaminhou ali via WhatsApp, né, que estaria destinando mais esse recurso para São Mateus do Sul. Obrigado, então, deputada Luísa Canziani. No mais, seria isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Cássio. Fazendo um comentário da professora Marta, pedido da professora Marta, que ela está em Curitiba hoje tratando de assuntos referentes às demandas do nosso município, de maneira justificada a sua ausência. Vereadora Agi, mais uma vez parabéns, muita saúde e felicidades, muito sucesso, vereadora. A todos os senhores e senhoras sejam sempre bem-vindos a essa casa. Vereador Juliano, mais uma vez, seja bem-vindo e esteja sempre conosco aqui. O anúncio da próxima sessão ordinária será a 5ª sessão ordinária, que vai ser realizada na próxima terça-feira, 10 de março, às 18 horas, onde trataremos do projeto de lei complementar do Executivo 8/2025, que é o Código Tributário, em sua segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 1/2026, em sua segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo 2/2026, em sua primeira discussão e votação, projetos que vêm do Executivo em sua primeira discussão e votação, 05/2026, 6/2026, 7/2026, 8/2026, 9/2026. Projeto de lei do Legislativo, número 2/2026, em sua primeira discussão e votação, além de requerimentos e indicações. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.